gente, já de volta. Já estamos aqui voltando. E já para você, os preços aí para até domingo do supermercado Gucci. Já para você. Já chegaram aí os novos preços do supermercado Gucci até domingo. Já estou falando aí sobre reclamação lá do lixão, né? Muito obrigado às pessoas participando com a gente. Ele não está aqui em Teresópolis há muitos anos, né? Está aqui há pouco tempo. Já esteve aqui no programa e é um desses jovens pastores, novos pastores, né? Que estão fazendo um trabalho muito bacana, principalmente junto a essa classe mais jovem, né? A garotada que precisa muito tá na igreja. A gente tem um problema grave em nossa cidade, que aliás são dois problemas, né? Que é o problema que é uma doença, a depressão é uma doença, e o segundo problema são as drogas que estão aí nas ruas. E os pastores e pastoras, padres também, está todo mundo muito preocupado. A sociedade num todo deveria estar preocupado com isso, né? Mas eles estão fazendo um trabalho bacana nas igrejas. Mas eu quero saber dele o seguinte: da onde ele veio, como é que ele chegou em Teresópolis, se ele está gostando da nossa cidade. Já esteve aqui, mas ele não teve tempo. Ricardo Gomide, bom dia. Olá, gente. Bom dia, Hélio. Que bom poder estar aqui. Todos vocês que estão junto com a gente, nos acompanhando. Bom demais. Eu fico feliz pelo convite. Essa é a terceira vez que eu estou aqui. Terceira vez, né? Terceira vez. E assim, muito bem acolhido, abraçado por você, sendo presenteado com a sua vida, com a sua amizade, com o seu carinho, recebendo alguns presentes da cidade, né? Nós tivemos aí, esse mês, nós tivemos juntos, eu recebi lá eu me desculpei com você. Não. Porque foi tudo tão rápido. Muito ali, rápido, muito né? rápido, muito foi rápido. Tudo tão corrido, eu estava com a Gabriela, foi. Você recebendo já o título de cidadão honorário. É verdade. E assim, foi um presente, né, para a minha vida. E sou grato por tudo que Deus tem feito. E vamos lá. Vamos às perguntas. Como é que você chegou a Teresópolis? De onde você é? Eu sou de São Gonçalo. Nascido e criado em São Gonçalo. Sou pastor. Esse ano faço 20 anos como pastor. Fui ordenado em 30 de novembro de 2003, no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 30 de novembro. E há 20 anos atrás eu estava recebendo uma unção sobre o pastoreio e venho pastoreando há 20 anos. Né? Fui pastor como evangélico 32 anos, me converti dia 27 de novembro de 1991. Fui usuário de drogas, fui mendigo. Como foi isso? Na década de 80, com 13 para 14 anos, meu pai policial civil na cidade de São Gonçalo, minha mãe costureira doméstica, e com 14 anos aproximadamente eu acabei conhecendo pessoas e conheci a maconha, a cocaína, enfim. E acabei enveredando por aí. Com 15 anos eu já estava traficando. Fui um dos maiores traficantes na década de 80 em São Gonçalo e em Niterói. Eu fui o terceiro na hierarquia do tráfico, e na década de 80. São Gonçalo é terrível, né? Muita coisa, uma cidade enorme, uma cidade que, né, eu nasci ali, uma cidade bacana para morar, mas de um tempo para cá acabou se tornando um lugar muito perigoso, um lugar muito violento, né? E fiquei nesse mundo das drogas até os 19 para 20 anos, e aí já fui preso no dia do meu aniversário, dia 30 de novembro de 89. Eu estava fazendo 18 anos, eu fui preso no centro de Niterói e fiquei preso por um período, depois fui solto, voltei para as drogas. E aí Deus usou um cara que era acima de mim na hierarquia do tráfico, e eu fui expulso do tráfico. Fui parar no centro do Alcântara, onde hoje é a Igreja Universal no Alcântara. Ali era um terreno baldio de uma grande empresa de viação
de ônibus, né? E ali eu peguei um ônibus e fui parar no interior de Magé. E fiquei mendigando ali por mais um pouco do que um ano. Que coisa, rapaz. Não podia nunca imaginar isso. Você tinha passado por isso. Passei por isso. Fiquei mendigando por um tempo. E aí, um irmão, uma pessoa da igreja, um diácono, Newton Kleber, Deus falou com ele e ele foi lá onde eu estava, sem saber onde eu estava, por uma direção de Deus, foi Deus que direcionou. E ele me tirou ali da rua e me levou para dentro da casa dele. Doideira, né? Me levou para dentro da casa dele. E eu vivi com ele até o momento que eu me casei. E fiquei ali com ele, trabalhando, oficina mecânica. Você tinha 20 anos? Tinha 20 anos. 20 anos. Ali eu já estava com 20 anos. Aí você foi morar na casa dele? Fui morar na casa dele, morei anos, mas muito tempo depois. E aí me converti e congregando numa mesma igreja, eu fiquei numa mesma denominação 24 anos. Magé. Não, São Gonçalo. São Gonçalo. Voltei para São Gonçalo. Ele morava em São Gonçalo. E aí eu fui perseguido, grupos de extermínio tentaram me matar, mesmo quando eu voltei, já convertido. Fui procurado pelo tráfico para voltar, mas me mantive ali firme no propósito que Deus havia na minha vida. E teus pais? Meu pai, policial. Seu pai é vivo? Não, meu pai faleceu tem 2 anos. Uhum. Mas assim, sofreu muito, né? Porque eu dono de um morro em São Gonçalo. E ele, policial civil, em São Gonçalo. Coisa de maluco. E vivendo essa vida louca, né? E eu me aprofundei, eu não só fiquei no tráfico, eu acabei me envolvendo em várias outras coisas. Eu fui para grupo de extermínio, eu fiz pacto com Satanás, eu fui para um grupo de assalto a banco, eu participei de grupos de assalto, roubo de carro, participei de uma máfia dentro do município de Niterói. E essas facções eram rivais. Olha que doideira. E eu fazia parte de todas elas e eles não sabiam que eu era componente de uma delas. Por exemplo, o pessoal do grupo de extermínio não tinha afinidade com o tráfico. Eu estava no grupo de extermínio e estava no tráfico. Eu estava também no pessoal de roubo de assalto a banco. Eu estava também lá nessa máfia dessa organização. E eles eram rivais, e eu ali naquele meio. E isso, Hélio, com 15, 16, 17 anos, irmão. Tá, aí você, depois de 20 anos, você encontrou esse teu amigo te encontrou. Sim. Você foi morar na casa dele? Fui morar na casa dele, trabalhar numa oficina mecânica e não ganhando absolutamente nada, ganhando sim, moradia e comida. E ali eu fui caminhando junto com ele, entendendo. Foi vindo naturalmente? Naturalmente. As coisas foram fluindo, foi acontecendo. E aí eu fui. Depois eu consegui um emprego. Ele conseguiu um emprego para mim numa multinacional em Niterói. E aí me liberou. Vai, meu filho, vai trabalhar nessa empresa, vai ser melhor para você. E aí nesse momento, Hélio, em 2001 aproximadamente, ele foi acometido de um câncer. Câncer na coluna, na clavícula e no ombro. É fatal. E aí eu abri mão da minha posição nessa empresa, que eu já estava há um tempo, e eu era um encarregado na empresa, e eu abri mão disso e fui cuidar dele. Pedi demissão e fui cuidar dele. E eu fui pastor dele. Ele estava no dia da minha ordenação. Ele participou. Assim, aí você já estava aí fazendo eu teologia, já estava se aí já dentro da denominação que era a Assembleia de Deus, eu fui indicado para fazer o seminário, fiz o seminário, 4 anos de seminário. Depois eu fiz o COM, que é o curso de orientação ministerial, dentro da Assembleia de Deus, pela Assembleia de Deus de São Cristóvão. Fiz o curso de mais 1 ano. E aí passei pela banca, né, que é onde você é avaliado, que é uma sabatina, e fui aprovado. E aí em 2003
vem a minha ordenação no dia do meu aniversário. E aí estou eu lá em São Cristóvão, na Assembleia de Deus do saudoso pastor Túlio Barros, e eu estava lá, né? Um dos que foram separados para o ministério, e sendo ordenado, continuei na igreja que congregava com o pastor Abdias Domingos da Silva, um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Inclusive, a primeira Assembleia de Deus em Brasília foi na casa dele. E ali eu fiquei auxiliando ele por um período, ele veio a falecer depois, e aí eu continuei caminhando junto com o filho dele, o pastor Isaac, e esse diácono Kleber era dessa igreja junto comigo, e eu pastoreei ele. E doente, enfim, quando foi em 2004, dia 19 de abril de 2004, ele falece, ele parte, e eu continuei ali naquela igreja, auxiliando o pastor Isaac por mais 2 anos, auxiliando o pastor Isaac naquela comunidade. Tudo São Gonçalo. Tá, como é que foi a relação antes com seu pai, na época braba, que você estava na rua, Sim. né? E depois da sua conversão, como é que foi esse processo? Na época que eu estava no tráfico, vivendo essa vida louca, eu não tinha contato com meu pai, né? Na nossa época não tinha zap, né? Não tinha, não tinha essas coisas. Então, eu não tinha contato com meu pai. Eu não tinha acesso ao meu pai. Até porque era uma forma de eu protegê-lo também, né, Hélio? Porque ele policial, eu bandido, pô. A gente estava numa via completamente diferente, uma da outra, né? Embora muito paralelo e próximo, porque, né, a polícia combatendo a marginalidade, mas eu sempre tentando me distanciar muito do meu pai para não gerar nenhuma dificuldade para ele. Então, eu fiquei durante muito tempo sem ver meu pai. Eu fiquei durante muitos anos sem ter contato com meu pai. E assim, esporadicamente, quando eu ia na casa da minha avó, mãe dele, para ver a minha avó, teve uma vez que eu encontrei com ele. Ele estava lá. Mas como é que eu cheguei lá? Como é que eu andava na rua? Eu andava num carro com 3 pessoas junto comigo e um outro carro fazendo a minha escolta, fazendo a minha segurança. Então, eu andava normalmente com 8, 7 homens à minha volta, me protegendo. Quando eu chego na casa da minha avó, meu pai está lá e toda aquela situação, e eles sabiam, os caras que estavam comigo sabiam quem era meu pai. E ele me pede, meu filho, larga isso, cara. Eu disse para ele, pai, essa é a vida que eu escolhi, não dá para largar, não. Eu estou de um jeito agora que não tem como voltar atrás. E aquele momento foi um momento muito triste, porque eu vi o semblante do meu pai, né? Pedindo a minha avó, parte do meu pai, a família, parte do meu pai, todos evangélicos, e o pessoal orando, intercedendo, clamando pela minha vida. E meu pai não sendo evangélico, mas muito voltado à minha avó, à minha tia, os parentes pedindo oração por mim. Tá, então a sua conversão, foi uma coisa, como eu já falei, como eu já te perguntei, veio uma coisa natural. Não teve nada decepcional, foi natural. Não, natural. O resgate meu da rua, que eu estava me enginando, é que foi uma coisa assim, é uma coisa muito em Deus, é sobrenatural. Sim. A partir daí, a coisa foi fluindo devagarinho. Eles nunca me forçaram a nada, sempre mostrando, busque a Deus, procure ter entendimento, procure conhecer a Bíblia. E eu fui caminhando, até o momento que eu fui direcionado pelo pastor, pastor Carlos Madeira, na época. Cara, faz seminário, vai. E eu comecei a estudar. Eu fiz seminário, Hélio, em Acari. Eu saía de São Gonçalo 5 horas da manhã para estar 8 horas da manhã em Acari fazendo meu seminário. Foram 4 anos, estudando. Vendia alguma coisa em Acari ou comprava? Não, nada. Eu ia para lá, participava, enfim. E vivendo essa nova história, né, Hélio? Vivendo esse novo tempo. Eu era um improvável, né, Hélio? As pessoas olhavam para mim e sabiam que não tinha jeito. As pessoas olhavam para mim e diziam mesmo, Ricardinho, ou ele vai morrer, ele vai preso. Ou ele vai ser preso e vai passar anos preso, ou ele, infelizmente, vai morrer. Tá, nesse meio tempo veio o casamento. Aí logo depois, não era pastor, e aí eu me casei pela primeira vez, eu sou casado pela segunda vez, né? Eu me casei pela primeira vez,
fiquei casado por um tempo, e aí fui pastorear uma igreja, para pastorear uma igreja, e aí nesse tempo que eu fui pastorear uma igreja, tive uma dificuldade muito grande no meu casamento, mas já começando a pastorear uma igreja nova, uma igreja que tinha 11 pessoas, e muito pequenininha, mas debaixo da bênção, na direção da denominação, e eu fui devagarinho caminhando, fazendo, enfim. E aí veio o momento desse dano que eu tive, né, do meu primeiro casamento. Não tive filhos no meu primeiro casamento. E aí separei, me divorciei. E fiquei por um tempo só, né, envolvido com missões, fui de jocum, e implantador de igreja, e vivendo dessa forma, dentro do Evangelho, caminhando dentro do Evangelho. Foi quando aconteceu de eu conhecer, quer dizer, já conhecia minha esposa, né, a Dani, a pastora Dani, que ela era diaconisa da nossa igreja, e ela veio a também se separar por dificuldades que ela estava vivendo, e a gente começou a conversar, começamos um processo de oração, e eu falei assim, cara, a gente acha que a gente pode se casar. Só que aí ela estava casando com o Ricardo, que era pastor, né? E isso poderia repercutir em algumas coisas. Poxa, você está casando com o pastor, o cara é divorciado e tal. Mas ela disse para mim, não, eu estou no propósito. Se Deus está nesse negócio, a gente vai. E aí nos casamos, né? E vivemos uma vida juntos. E eu tenho uma filha de 18 anos, né? Que é a Julie, que é o meu amor, companheira, junto comigo, com a mãe, dentro das coisas do reino, vivendo propósitos, fluindo junto com a gente, e a coisa acontecendo. Eu tenho um comercial agora, prepara o comercial aí. Gente, bora lá, fica ao lado da igreja, em frente ao Correio da Várzea e ao lado da Original Drogaria. Bora lá com os preços aí para hoje excepcionais. O Marcos Habib, meu amigo Marcos Habib, botou aqui, eu quero meu bolo, hoje é meu aniversário. Você tem que fazer bolo, cara. Fazer bolo e convidar a gente. Parabéns aí, Marquinhos. Marquinhos Habib. Marcos Habib é teólogo, tá? Olha só, como é que ele consegue isso, eu não sei. Ele é teólogo, é professor, tá? Professor de teologia, evangélico, obviamente. Tá sempre lá com o pessoal do Copete, a turma toda, e é comunista. Agora, como é que ele consegue coordenar isso dentro da cabeça dele, eu não sei. Aliás, se você olhar ele na rua, você vai achar que ele é muçulmano. Ainda tem mais essa. Se olhar a figura, você vai falar, esse cara é muçulmano. Como é que ele coordena isso dentro da cabeça dele, eu não sei. Gente boa pra caramba, Marquinhos Habib, um abraço. Deve estar rindo. Carlos Martins botou aqui, lá do interior, bom dia, meus amigos. Que história de transformação, só Cristo tem o poder de transformar uma vida perdida em uma nova vida. Que o Senhor te abençoe sempre, meu irmão. Carlos Martins, abraço aí para você, irmão. Eu vou para o comercial rapidamente e aí a pergunta já fica aqui no ar. Como é que Ricardo chegou a Teresópolis? Como é que foi essa vinda dele para Teresópolis? E ele hoje tem uma igreja que ele está à frente dessa igreja lá em Araras. A gente volta já.